Nós somos o Ciência de Robótica e nós estudamos no Centro Interescolar Estadual Mestre da Silva e agora nós vamos apresentar o nosso projeto, o Ecomonitor. Bom, como vocês já sabem, o Ecomonitor é uma solução inovadora que tem como objetivo a busca de conscientizar os indivíduos e comunidades a tomarem medidas mais assertivas, otimizar o uso de energia e água e enfrentar desafios climáticos com tecnologia avançada, fornecendo dados ambientais precisos como temperatura, umidade, gases poluentes e níveis de água em tempo real, sem a necessidade de internet com o protocolo LoRa. Como dito na avaliação de Roberto Reis, a mudança climática é algo natural, mas a ação humana está intensificando o fenômeno, causando chuvas mais frequentes e intensas, provocando enchentes devido ao aumento dos gases do efeito estufa. O aumento do dióxido de carbono na atmosfera gera poluição, chuva ácida e desequilíbrio no efeito estufa, levando ao aquecimento global, derretimento de calotas polares e aumento do nível dos oceanos. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas mostra um integrado da seca. No Mato Grosso do Sul e no sul do Pará, a seca está cada vez mais grave, intensificando e prejudicando cada vez mais essas regiões. E aqui nós temos alguns exemplos da mudança climática ao redor do mundo. Que a população do sul da África acaba muito afetada pela seca e acaba prejudicando as plantações deles, o trabalho deles e a vivência diária da população. E já no Paquistão, na Índia, as temperaturas podem aumentar e chegar até 52 graus, que é algo muito perigoso e preocupante para todo mundo. E também, na África e na Ásia, recentemente, enfrentaram muitas inundações gravíssimas que mataram até centenas de pessoas. E não só em outros países que essas mudanças climáticas afetam. No Brasil, por exemplo, temos o exemplo do Rio Grande do Sul, que com as grandes chuvas intensas, devastou muito a cidade e prejudicou todo mundo, afetando não só o Rio Grande do Sul, mas como todo o Brasil. E foi algo muito triste de se ver, algo que nunca foi visto antes do estado. Bom, agora eu vou trazer para vocês uma questão do Enem de 2017. O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano, irregularidade das chuvas decorrentes do fenômeno climático El Niño, queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural, vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras, extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio. Com a resposta da letra C, a queima de combustíveis fósseis, ele é um dos principais aspectos causadores do aquecimento global. O petróleo, o gás natural e o carvão mineral, quando queimados, liberam enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. Agora, com outra questão do Enem de 2013, traz a pergunta: no esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuam-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está na redução da flora, elevação das marés, erosão das encostas, laterização dos solos, fragmentação das rochas. Com a resposta da letra A, o esquema na figura representa a ocorrência de chuvas ácidas, um dos mais graves e preocupantes problemas ambientais. A redução da flora é uma das principais consequências das chuvas com acidez, que provocam também poluição dos solos e mananciais. E aqui a chuva ácida é um fenômeno atmosférico, que consiste em precipitação com elevada acidez. E é considerado um problema ambiental que ocorre principalmente em países industrializados. Eu sou Paulo Miguel, vou falar sobre os detalhes técnicos do Ecomonitor. Aqui temos os sensores, as placas de sal, as placas 32, o protocolo LoRa, os jumpers, que são esses fios, e o Ecomonitor. Eu vou estar falando sobre as utilidades dessas peças para vocês. Aqui eu tenho o sensor DHT11, que é o sensor de umidade e temperatura, e também temos o sensor de umidade e temperatura DHT22. Temos eles dois. Porém, a gente está utilizando o DHT22 por causa que ele tem uma precisão maior na medição. E aqui temos o sensor de gás carbônico, aqui como vocês podem estar vendo,
E aqui temos o sensor de umidade de solo e sensor de nível de água. Aqui temos essas duas placas ESP32, e temos a placa de ensaio, que é onde fica todo o circuito de teste. Elas são bastante utilizáveis para a gente não venha ficar soldando as placas toda hora, para poder não perder tempo também e ficar mais complicado para a gente. E esses aqui são jumps, que são eles que fazem a conexão entre a placa e o protocolo, entendeu? E agora eu vou falar sobre o protocolo LoRa. O protocolo LoRa, ele é um tipo de comunicação de dados sem fio. Ele usa a técnica de modulação de radiofrequência gerada por chip transceptor e SIMIT, LoRa. Por exemplo, como que a gente poderia estar usando esse protocolo LoRa? Vamos supor que você tem um campo agrícola, onde você pode estar habilitando duas placas ESP32 com o protocolo LoRa, uma no campo, e outra ESP32 em outro local onde vem estar com Wi-Fi. Essa placa ESP32 que vai estar no campo, ela vai estar mandando as informações desse campo, geralmente 1 ou 2 vezes ao dia, para outra placa ESP32. Aí você consegue estar tendo informações, sem ter Wi-Fi lá no campo, entendeu? Mas para dentro do ambiente onde vai estar outra placa ESP32, é necessário ter o Wi-Fi para você conseguir coletar as informações daquele campo. E aí, basicamente, esses são os detalhes técnicos do EcoMonitor, E esse aqui é o display LCD, onde é exibido, onde aparece a temperatura, a umidade, e aparece dependendo de qual sensor a gente vai estar utilizando, tá? E muito obrigado. Valeu. Agora, vamos falar sobre os exemplos de aplicabilidade do EcoMonitor, como por exemplo no setor agrícola, oferecendo soluções abrangentes para monitorar e otimizar variáveis ambientais essenciais para a produção agrícola. Isso inclui monitoramento da umidade do solo, temperatura e controle climático em estufas, detecção de pragas e doenças, monitoramento da qualidade do ar e da água, além da estimação dos recursos como água e energia. Com essas funcionalidades, o EcoMonitor capacita os agricultores a tomar decisões mais informadas, maximizando a produtividade e promovendo a agricultura sustentável. Outro exemplo que a gente pode aplicar ao EcoMonitor é no setor de construção. Pode ser usado em edifícios comerciais e residenciais para monitorar e otimizar o uso de energia, água e outros recursos, ajudando a reduzir os custos operacionais e o impacto ambiental dos edifícios. Um exemplo específico da aplicação do EcoMonitor no setor de construção seria um edifício comercial, que busca obter o certificado de sustentabilidade, como por exemplo o LEED. Suponha que um edifício de escritórios deseja obter a certificação LEED Plástico, o mais alto nível de reconhecimento da sustentabilidade oferecido pelo LEED. Nesse caso, o EcoMonitor seria instalado em todo edifício para monitorar continuamente uma variedade de variáveis ambientais, como consumo de energia, uso de água, qualidade do ar no interior e eficiência dos sistemas de aquecimento e ventilação e do ar-condicionado. Com base nos dados coletados pelo EcoMonitor, os gerentes de edifícios podem identificar oportunidades de eficiência energética, como ajuste nos sistemas de iluminação e implementar medidas corretivas para reduzir o consumo de energia. Da mesma forma, o monitoramento do uso de água pode ajudar a identificar vazamentos e desperdícios, permitindo intervenções para reduzir o consumo de água, Além disso, o EcoMonitor pode ser usado para avaliar a qualidade do ar interior, garantindo que os níveis de CO2, por exemplo, estejam dentro dos padrões recomendados para promover a saúde e o bem-estar dos ocupantes do edifício. Ao implementar o EcoMonitor e usar os dados coletados para otimizar o desempenho ambiental do edifício, os gerentes podem não apenas reduzir os custos operacionais ao longo do prazo, mas também demonstrar um compromisso genuíno com a sustentabilidade e o bem-estar dos funcionários ao seu redor. Então esse foi um dos exemplos de aplicabilidade do EcoMonitor.